Olá pessoal, nesse vídeo vou estar continuando a comentar os exercícios do item 7.1 do livro de Estatística Aplicada Larson e Farber. Vou estar comentando em particular os exercícios que vão do número 57 ao número 60, com análise gráfica. E a importância desse exercício é que eles tratam de uma das três formas típicas de se resolver o teste de hipóteses. A forma aqui apresentada é mediante a construção de intervalos de confiança. Então vamos aos exemplos aqui. Bom, enunciado disso. Nos exercícios 57 e 60 é dada uma hipótese nula e três intervalos de confiança que representam três amostragens. Determine se cada intervalo de confiança indica que você deveria rejeitar a hipótese nula. Explique seu raciocínio. Bom, vamos ao exercício número 57. A hipótese nula aqui apresentada, mi maior ou igual a 70. No item A temos um intervalo de confiança construído que vai de 67 a 71. Como esse intervalo de confiança ele tem uma parte que coincide com a hipótese nula, então nesse caso nós não temos condições de rejeitar essa hipótese nula. Em que condições nós temos em que condições nós poderíamos rejeitar a hipótese nula? Se o intervalo de confiança fosse, por exemplo, o associado ao item D. No item D, o intervalo de confiança tem como limite superior ao valor 69, o número 69. Então observem que a hipótese nula ela tem como limite aqui inferior 70. O intervalo de confiança construído tem como limite superior a 69. Então, nenhum fragmento do intervalo de confiança coincide com a região associada à hipótese nula. Então, no item A, nós não teríamos condições de rejeitar a hipótese nula. No item B, nós teríamos condições de rejeitar a hipótese nula. E no item C, nós também não teríamos condições de rejeitar a hipótese nula, porque o intervalo de confiança construído tem um limite superior que ultrapassa o valor 70. Então temos um fragmento do intervalo de confiança que coincide com a região associada à hipótese nula. Exercício número 58. A hipótese nula, mi menor ou igual a 54. Vamos ao primeiro intervalo de confiança construído. Ele vai de 53,5 a 56,5. Então observem aqui que o limite inferior, agora eu tenho que observar o limite inferior desse intervalo de confiança, ele é de 53,5. Então ele avança dentro da região associada à hipótese nula. Então no item A nós não temos condições de rejeitar a hipótese nula. No item B, o limite inferior do intervalo de confiança, 51,5, já está dentro aqui da região associada à hipótese nula. Então, o item B, não temos também condições de rejeitar a hipótese nula. Nós poderíamos até comparativamente dizer que nós teríamos maior dificuldade de rejeitar a hipótese nula no caso associado ao item B do que no caso associado ao item A. E o item C, o intervalo de confiança vai de 54,5 a 55,5. Então, no item C, o intervalo de confiança tem um limite inferior que não entra na região associada à hipótese nula. Então, nós temos que, no item C, nós teríamos condições de rejeitar a hipótese nula. Observe também que o intervalo de confiança construído no item C é bem mais estreito, ou seja, tem uma margem de erro bem menor. Nessas condições, temos mais chance de rejeitar a hipótese nula do que quando construímos um intervalo de confiança com maior margem de erro. No exercício número 59, embora o teste de hipóteses esteja voltado a proporções, a forma de analisar é idêntica. Então, vou deixar para vocês avaliarem em que condições, ou no item A, ou no item B, ou no item C,
poderíamos rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula, que é a proporção populacional, é menor ou igual a 0,20. E o mesmo com relação ao exercício número 60, onde temos também mais um teste de hipótese para a proporção. Hipótese nula, proporção populacional maior ou igual a 0,73. Então avaliem-se no item A nós temos condições de rejeitar a hipótese nula, no item B e no item C. Bom, para finalizar, eu vou complementar esses exercícios fazendo o seguinte comentário. Os softwares estatísticos costumam nos ajudar a resolução de teste de hipóteses, e nesses softwares, quando nós, por exemplo, formulamos uma hipótese nula do tipo, vou fazer aqui uma exemplificação. Hipótese nula, por exemplo, mi maior ou igual a 10. Então veja que eu tenho uma hipótese nula, mi maior ou igual a 10. Vou fazer a representação que apareceu no livro do Larson e Faber. Então a média populacional seria deste valor para cima. Quando eu utilizo de um software estatístico para resolver um teste de hipótese como esse, o software costuma também me apresentar um intervalo de confiança. E em situações como essa, o software me dá um intervalo de confiança com limite superior. Assim. E é importante verificar se o limite superior desse intervalo de confiança cai dentro da região associada à hipótese nula. Então, se por exemplo eu tivesse como resposta do software que o limite superior desse intervalo de confiança fosse 10,5, eu não poderia rejeitar a hipótese nula. E quando eu utilizo um software estatístico para resolver um teste de hipóteses do tipo hipótese nula, mi menor ou igual a 50. Eu vou fazer aqui a representação. 50. Setinha para a esquerda. Neste caso, o software estatístico costuma me oferecer, como uma das respostas, um intervalo de confiança com limite inferior. Algo do tipo assim. E se o intervalo de confiança me disser que o limite inferior é, por exemplo, de 50,2, neste caso eu poderia rejeitar a hipótese nula, porque o intervalo de confiança não cairia em nenhuma parte da hipótese nula. E se, por exemplo, eu trabalho com o uso de software estatístico e eu alimento ele com um teste de hipóteses não unilateral, mas bilateral, algo do tipo hipótese nula sendo mi igual a 75. Então eu posso simbolizar aqui nesse ponto o valor de 75. Se o software estatístico me informar que o intervalo de confiança construído a partir dos dados é algo desse tipo, e a hipótese nula está dentro desse intervalo, eu não rejeito a hipótese nula. Tá? Se o intervalo de confiança cai um pouco mais à esquerda, algo desse tipo, onde o limite superior do intervalo está abaixo de 75, aqui eu rejeito a hipótese nula. Ok? E assim por diante.